Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Se não tiver, que Deus te abençoe nesse exato momento. Irmãos, o título aí que vocês estão vendo, não tem para correr, é para todo mundo, válido para todo mundo. E para começar, aí para fazer relevância a esse título, né? Eu quero falar aqui do maior evento de pecado que existe nesse mundo. Você já conhece, todo ano tem, é o Carnaval, conhecido como Festa da Carne, né? A Festa da Perdição. Irmãos, não é de hoje que o Carnaval ele vem para atacar realmente o cristianismo. O Satanás tenta a todo custo destruir o cristianismo, acabar com a reputação de Jesus. O negócio é tão sério, tão pesado, que esse ano já começou com a morte de uma criança. Já vai começar, né? E aí vem pecador de todo canto desse mundo, para prestigiar aqui as entidades, os espíritos malignos, o próprio Satanás. Aqui eles vêm liberados, vai ter prostituição, vai ter bebida, droga, crianças se prostituindo, jovens se prostituindo. Essas crianças, esses jovens muitas vezes pegam doenças sexualmente transmissíveis, ficam grávidas, não sabem nem quem é o pai, e aí muitas vezes muitos morrem no parto, outras fazem aborto, né? E outros viram aí filhos de gente desgarrada no mundo, que vai para o mundo da perdição quando vai crescendo. É todo tipo de miséria. E aqui, tanto eles vêm e pegam a doença aqui, como eles voltam para o país dele levando as doenças daqui, doença de AIDS, doença sexualmente transmissível. E irmãos, vem aqui a parte que ataca principalmente o cristianismo, né? Que eles vêm mostrando, fazendo adorações, demonstrações de outros deuses, né? Entidades aí da macumba, inclusive esse agora aqui teve até lá no ciclo da apresentação ali, teve pessoas ali recebendo ali entidades corporadas, ali, demônios se possuindo das pessoas. Eu não sei se aquilo foi verdade, eu não assisti, né? Não vou dar ali meu voto aqui dali, mas vi, né, isso aí estampado nas matérias de jornais, de alguns vídeos aí. Então eu não sei o que é que passa na cabeça dessas pessoas. Temos aí também, entre outras, né, sempre estão botando entidades religiosas, atacando a igreja católica, os cristãos aí, né, os santos deles aí, enfim, outros deuses e por aí vai, né? E temos aí no ano, não sei se foi de 2019, eu não estou lembrado, 2020, eu não estou lembrado aqui direito, mas eles fizeram uma interpretação ali para humilhar o nosso Senhor Jesus, onde eles colocaram ali o diabo açoitando, né, dando uma surra no nosso Senhor Jesus. Então, assim, a todo custo eles tentam denegrir a imagem do cristianismo. E aí eu fico pensando assim, onde é que está o povo cristão? Onde é que está o povo cristão? Porque se você fizer uma pesquisa rápida no Google, você vai ver que 80% da população do Brasil é cristão. 80%. Provavelmente isso é só uma especulação, porque nem me perguntaram, não fizeram pesquisa comigo, e provavelmente não fizeram com você que está assistindo esse vídeo aí. Não fizeram. Mas chama a atenção de ter tanto cristão. Eu acredito sim que tem muito cristão. Tem mais cristão do que não cristão, né? Do que o pessoal aí que adere a outras religiões, ou enfim, que não são do cristianismo, né? Irmãos, e assusta isso, porque às vezes a gente pensa assim, como que tem tanto cristão e isso é possível? Eles fazem filmes denegrindo a imagem do cristianismo, denegrindo o nosso Senhor Jesus, enfim, eles fazem de tudo para envergonhar o nosso Deus, para envergonhar, para acabar com a imagem, para aquelas pessoas que ainda não conheceram Jesus, eles nem chegaram lá, que eles vão levar aquilo dali como uma piada. Essa é a verdade. Então é necessário que o cristão ele se mantenha aceso,
que a chama do Espírito Santo de Deus não apague no seu coração. Porque quando apaga, tem muitos cristãos aí que são fracos mesmo. A Bíblia fala que, a palavra de Deus mesmo fala que existe o joio e o trigo. Então vai ter aquele crente que realmente é obediente à palavra de Deus, vai ter aquele que leva mesmo na brincadeira, brinca de ser cristão e tudo. E a palavra de Deus é clara sobre isso. É clara, é no dia do juízo final que vai ser feito a separação. Vai ser feita a separação. E muitos entram no cristianismo, aceitam Jesus como seu Salvador por motivos errados. E aí esses mesmos se desgostam, porque a pessoa que pregou para ele disse que ele vai ser rico, que ele vai prosperar, a vida vai ser só alegria, e não é, irmãos. Não é, a vida é comum, igual para todo mundo. Todo mundo que está na terra passa pelos mesmos obstáculos. A diferença é que quem está com Deus tem um suporte e tem a garantia da vida eterna. Porque só existe dois caminhos, um para o céu e outro para o inferno. Só tem esses dois caminhos. Então, irmãos, vigiai e orai para não cair nas distrações que te afastam de Deus. Inclusive, isso é um título de um vídeo que eu vou deixar na descrição, se depois você dar uma olhada. Então, vigiai, irmão, porque tem muito crente que está indo por esse lado aí. Eu conheço irmãos aí, cristãos, que o cara vai domingo para a igreja de manhã e quando sai vai beber. Fica flertando aí com mulheres aí pelas internet e por aí vai. Aí o cara desse não leva a sério a palavra de Deus. E aí para onde é que esse cara vai? Para onde é que esse cara vai? Porque a palavra, aquilo que tem mais será mais cobrado. Aquele que tem mais será mais cobrado. Se ele passa a viver uma vida em Cristo Jesus, aceitou Jesus como seu Salvador, será mais cobrado dele, porque ele foi conhecedor da palavra do que aquele pecador que só vive com pecado. Aquele ali vai para o inferno, tudo bem, mas ele tem uma chance de redenção maior. Agora o cara que normalmente, o que é cristão, que ele se afasta de Deus, eu vou ler até uma passagem aqui na Bíblia que eu acredito que reflete sobre esse cristão que recebe o Espírito Santo de Deus, aceita Jesus como seu Salvador, se arrepende de seus pecados, e aí ele se afasta de Deus. Eu acredito que essa palavra aqui reflete sobre esse cristão. Eu vou ler aqui para vocês, fica em Mateus 12:46. Mateus 12:46. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, passa a viver ali. E o estado final daquele homem se torna pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Então veja aqui que deixa claro que o Espírito, quando você aceita Jesus, arrepende de seus pecados, todos os seus males, aqueles espíritos que te dominavam para o mundo do pecado, eles são expulsos. E a casa é você. Nós somos, quando a gente aceita Jesus como Salvador, nós somos moradia do Espírito Santo, ou seja, a gente é a casa do Espírito Santo de Deus. E aí, a casa foi arrumada, limpa, varrida, tá show de bola, tá nos trincos, o Espírito Santo morar. E aí o irmão começa a fazer, porque procurou Jesus, né? Procurou a santidade por motivos errados, por motivos de interesse próprio, e aí ele começa a se afastar de Deus, começa a expulsar aos poucos o Espírito Santo de Deus da sua casa, de você, né? Da sua moradia. E aí o espírito maligno que sai, ele não encontrando outro canto, ele volta. E aí quando ele chega, a palavra diz isso, quando ele chega no cidadão de novo, tá lá tudo direitinho, varrida, organizada, limpa, show de bola. Ele olha assim: rapaz, aqui tá tão vago aqui que dá para morar mais gente. Ele sai
e volta com mais 7 espíritos malignos, piores do que o primeiro. E aí esse homem se acaba de vez, meu amigo. A situação dele vai ser pior do que quando ele era antes de aceitar Jesus, porque vai ter mais de um espírito maligno habitando dentro dele. E aí ele vai por fim. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Ele vai por fim. Eu quero até dar um exemplo aqui. Eu não vou dar nomes porque é falta de educação, mas eu conheci uma pessoa há muito tempo atrás. Essa pessoa era crente, sabedora da palavra de Deus, falava da palavra de Deus sem olhar a Bíblia, conhecedor, era um irmão. E aí essa pessoa se casou e começou, não sei qual motivo, começou a se distrair, né? O diabo vai cegando, vai distraindo com mulheres bonitas, atraentes, aparecendo, e esse irmão começou a adulterar e trair sua esposa. Logo em seguida passou a beber, logo em seguida se afastou de Deus, deixou a igreja. E aí essa pessoa começou a viver no mundo do pecado. E aí depois da cerveja passou para o cigarro, depois do cigarro passou para a droga. E logo em seguida estava se prostituindo, digo no mundo da prostituição, do adultério, né? Álcool, cigarro, drogas, abandonou a esposa, abandonou os filhos. E o final, irmão, depois que o espírito maligno volta, é difícil, viu? É difícil ser expulso de novo, porque aquela pessoa, ela esquece de vez que Jesus existe, esquece de vez que pode recorrer a Deus, ela esquece de vez, o inimigo cega, e o final dessa pessoa é que ela morreu de tanto usar droga, perdeu a convivência com a família, com os filhos, que tanto amam, até hoje sente falta de ter um pai presente, a esposa também sente muita falta, os familiares dele sentem muita falta. Então você veja o que o inimigo faz na vida de uma pessoa. Tem outro aqui que eu soube recentemente, esse é até interessante, são 2 irmãos de igreja, um homem e uma mulher, e a mulher foi criada, sua família toda religiosa, ela cresceu já dentro da igreja, é uma pessoa que é obediente a Deus, e tanto é que ela procurou um homem, né, para namorar um homem dentro da igreja. Só que a gente sabe que a palavra, como eu falei aqui agora há pouco, existe joio e trigo, é necessário você saber filtrar. E aí essa mulher começou a flertar com esse rapaz se apaixonou logo por essa menina. Só que ele estava com motivos errados, os motivos deles eram carnais. E aí o que foi que aconteceu? Ela foi para casa dele, ele foi para casa dela, na verdade, deixar ela em casa depois da igreja, e ele tentou abusar dela. Ela não quis, não deixou, disse que não pode, isso é depois do casamento e tal, aquela coisa. E ele não aceitou, e ela disse que não dava certo desse jeito e tal. E esse cara passou a perseguir. Olha, gente, era um irmão, mas com certeza estava controlado pelos espíritos, e espírito maligno, né? E este irmão começou a perseguir essa mulher, até que chegou um dia em que ele abordou ela e trancafiou ela dentro de uma casa com a arma e disse: se você não me quiser, eu vou te matar. Veja o desespero dessa mulher. E aí, irmãos, como aqui a palavra que acabou de falar, volta-se os 7 demônios para dentro, 8 no total, né, que é o primeiro mais 7, piores do que o primeiro, e o estado desse homem passa a ser pior do que quando ele era cristão. E aí, irmãos, o final dele foi que os vizinhos escutaram os gritos, a polícia foi acionada, e ele disse que ia matar a mulher, e aí a polícia não teve para onde correr, invadiu a casa. Esse cara, a mulher estava deitada no chão, ele correu, se trancou ali no quarto, no banheiro, num cômodo lá da casa, e disse que se a polícia entrasse, ele ia se matar. A polícia tentando de todo jeito negociação, mas não teve jeito. Esse rapaz acabou se suicidando, atirou na sua cabeça, se matou, se suicidou. Então veja o que o pecado faz
na vida da pessoa. O salário do pecado é a morte. É a morte, irmão. Quando você aceita Jesus e você sai, meu amigo, largando, cortando todos os laços que você tem com Cristo, com Deus. Você vai sair cuspindo, praticamente, em outras palavras, cuspindo no prato que comeu. E veja o que diz aqui em Romanos. Veja o que diz aqui em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, ainda dá tempo. Se você se afastou de Deus por algum motivo, alguma desunião com algum irmão da igreja, ou porque o pastor chamou você a atenção, irmãos, se reconcilie com Deus. Eu garanto para você, não é nenhuma igreja e nenhuma religião que te dará a salvação pela eternidade, e sim Jesus. Se arrependa dos seus pecados e se volte para Deus. Peça misericórdia, porque ainda dá tempo, ou pelo menos enquanto ainda dá tempo, porque depois que você for possuído pelos Espíritos novamente, provavelmente você não vai mais ter essa chance, porque o inimigo te cega e você nem lembrará mais do nome de Jesus. E aí o salário você já sabe, é a morte. Dei 2 exemplos aqui, esses exemplos são verídicos, são de uma pessoa que eu conheci, outra pessoa que é conhecida de um irmão aí de trabalho da igreja. Aconteceu isso aí, ele é irmão também, e ele conhecia essa pessoa, inclusive ele falava até com essa pessoa no celular, e aí a pessoa, o irmão lá viu, né, e disse que ia matar a pessoa, falou logo para ele. Esse irmão entrou em oração, e aí a vida dela foi poupada em nome de Jesus. Então, irmão, se volte para Deus, se volte para Deus, não deixe que o inimigo te distraia e te afaste de Deus, e que possamos, irmãos, avivar, irmão. A gente tem que avivar, a gente tem que fazer o ID de Jesus. Eu sei, não é fácil, precisamos de mais conhecimentos, estamos no processo, mas é necessário sim você se aquecer diariamente no seu coração com o Espírito Santo de Deus. É necessário você ter constante oração para você ter uma comunhão com Deus. Se você não tiver, é complicado. Você vai cair nas distrações e o final pode ser trágico para você, e só fica o lamento aqui das pessoas que gostam de você, né? Então, irmãos, essa palavra que eu tenho para você no dia de hoje. Você tome cuidado, porque o salário do pecado é a morte. Então, esse é o recado, essa palavra, espero que você tenha gostado. Mande aí esse vídeo para os irmãos cristãos aí que você sabe que estão meio abalados, estão meio tristes. Faça ele entender essa palavra, fale disso para ele, porque é sério. Depois que o homem se afasta de Deus, é trágico, o fim é trágico. Amém, irmão? Fique com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.